Yuri Costa, boa tarde. Oi, Luiz, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo bem, e você? Eu estou te escutando perfeitamente. Aos amigos que já estão na audiência, dá um joia para a gente, por favor, aí nos comentários, se o áudio estiver bom, o áudio e o vídeo estiverem bons. Para mim tá ótimo. Que bom, que bom. Boa tarde, amigo. Fala de onde? Boa tarde, estou isolado em Serrinha, no interior da Bahia, na casa da minha mãe. Meus pais são daqui do interior da Bahia e eu resolvi vir fazer esse isolamento junto com eles aqui, porque em Salvador eu moro sozinho. Eu achei que eu não ia dar conta de ficar nesse isolamento sozinho lá em Salvador, então vim ficar em família. Meu irmão mora com minha mãe e aí eu estou passando uns dias aqui com minha mãe. Que legal, hein, cara? Então tá comendo bem, tá sendo bem tratado. Estou sendo bem tratado. As pessoas estão dizendo que eu estou ficando mais forte. Eu estou respondendo para todos eles que eu vou sair maior depois dessa questão do coronavírus. Sair mais forte. Boa, gostei. Vou sair grande. Pô, super legal, Yuri. Enquanto você não entrava, eu estava fazendo uma introdução aqui do projeto em si para todos, né? Tô vendo que tem bastante gente que está acompanhando a gente ao longo da semana. Eu fico muito contente que o propósito do Live Splitting é gerar conteúdo prático. Gerar conteúdo prático para quem trabalha com gestão de frotas, seja fornecedor, seja gestor de frota, para que possa, acabou a live aqui, possa já começar a colocar em prática nas suas atividades. Então a gente falou na segunda-feira sobre essa mudança, né, essa transição, essa ponte entre o gestor de frotas para o gestor de mobilidade, quais são as características do gestor do futuro. Eduardo Bortotti da Enel falou sobre um projeto incrível de mobilidade multimodal. Na terça-feira nós tivemos o Rafael Miller, gestor de frotas nacional da Zoetis, foi muito bacana também, falou dos desafios da gestão de frotas em tempos de crise, né? A gente está passando pela pandemia. Falou também muito do seu projeto de cultura de segurança lá na Zoetis, que é fantástico, é fenomenal. Ontem nós tivemos aqui o Ricardo Macoto, especialista em gestão de multas e CNH. Foi uma live com muitas perguntas, muita interação. Então a gente percebeu que é uma dor importante da gestão de frotas e que gera muita dúvida, muito interesse. E hoje nós vamos falar, talvez, dos temas mais onde estão direcionados a maior verba da gestão de frotas, né? Abastecimento, combustível e manutenção. Então seja muito bem-vindo ao nosso projeto Live Split, em live número 4. E, meu caro, para começar a história, quais são os maiores desafios que o gestor de frota enfrenta quando ele senta na cadeira e fala: preciso reformular ou preciso começar a fazer uma gestão de abastecimento mais austera? LC, geralmente, quando uma pessoa senta nessa cadeira, o primeiro desafio dela é entender como é que funciona essa cadeira. Você tem conhecimento, as pesquisas indicam que boa parte dos gestores de frota, não vou dizer que no cenário agora, mas no cenário recente, ele não era gestor de frota, ele era um analista, ele era um administrativo, um financeiro, um cara da área patrimonial, muitas vezes, ou inclusive de suprimentos. E quando ele senta nessa cadeira, ele acha que ele está lidando pura e simplesmente com um número, ou pura e simplesmente com um recurso, ou pura e simplesmente com um bem. E ele não entende quão complexo é esse cenário, porque a gente está lidando com o ativo físico, né, que é o veículo, a gente está lidando com um ativo intangível e imensurável, que é o ser humano, que a gente precisa colocar nessa equação, e com todos os recursos que envolvem a interação dessas duas personas, que é o veículo e o condutor, né? Na aplicação da sua atividade, quando você aplica o veículo e o condutor na atividade. Às vezes é a atividade meio da empresa, mas às vezes, na maioria das vezes, e em se falando de frotas leves, operacionais, é uma atividade complementar, uma atividade de suporte para a atividade fim. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é a pessoa sentar na cadeira e entender esse cenário. A gente falou muito disso ao longo de todas as lives essa semana, de qual o perfil também do gestor de frotas, né? O que ele sentou lá, o que ele faz, o que olhar primeiro, o que é essencial, o que é base da pirâmide. E pelas nossas andanças e pesquisas e, né, lidar no dia a dia da gestão de frotas, cara, combustível, gestão de abastecimento, daqui a pouco nós vamos chegar em gestão de manutenção, né? Que é uma outra caixa de Pandora aí, né? Gestão de abastecimento está sempre no topo da prioridade da lista, né?
Não é à toa, porque a gente sabe que de 35% a 50% da conta de frota, e aí vai variar, lógico, os modais, o tipo de veículo, aonde roda, tudo mais, mas de 35% a 50% da conta de frota, do TCO, do orçamento inteiro, é combustível. Enxergo que a pressão que se faz, até em empresas que não têm uma gestão de frotas, ou que a organização em si não olha para a frota como se deveria olhar, no nosso entendimento, olha só como uma atividade de suporte, está lá do ladinho, nem olha muito para os indicadores, mas todo mundo está olhando para a conta de abastecimento, né? Todo mundo está olhando para a conta que você manda no final do mês lá para o cara pagar, né? E é bom você falar isso, porque muitas empresas, fora as transportadoras, que é o maior custo, a rúbrica que envolve as despesas com frota e aí gestão de abastecimento e manutenção, geralmente é a segunda ou a terceira rúbrica, em empresas comerciais, em empresas de operação. Perde apenas para a folha de pessoal e benefícios e para a matéria-prima principal, para as matérias-primas de produção, quando é indústria, de alimentos, essas coisas. Mas é um dos principais insumos, são os insumos relacionados à frota. E uma coisa que a gente se depara muito no dia a dia, Luiz, e que eu percebi nas outras lives que acontecem de forma recorrente, é que, às vezes, é negligenciado a base da pirâmide. Entender que você precisa começar do básico antes de querer ter resultados em relação a indicadores que são secundários. Tá? Hoje, quando a gente chega num determinado cliente, o principal viés que ele leva em consideração para a contratação do meu serviço, de muitos outros serviços, é qual o impacto que ele vai ter no custo por litro na aquisição na hora do posto. E ele não sabe quantos quilômetros a frota dele roda, ele não tem ideia de qual o desempenho médio da frota, e ele só está preocupado com quantos reais ele vai gastar no final do mês com abastecimento. Ele, às vezes, não sabe nem quantos litros ele gasta por mês de combustível. Então, se ele não sabe quanto é que ele roda, ele não sabe quanto é que ele gasta, de que adianta ele estar comprando bem o combustível, né? Com certeza, né? Por vezes, esse indicador nos engana, né? Eu vou negociar lá o preço na bomba, eu vou apertar o meu fornecedor de gestão de abastecimento para me direcionar para os valores mais baratos por litro. Faz sentido? Faz. Só que não deixa de fazer sentido quando o básico não é feito, né? Quando eu estou gastando muita energia para ir lá na ponta, negociar o preço do combustível na ponta e não estou olhando para a quilometragem rodada. A gente costuma dizer aqui, até em tom de brincadeira, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Existem 3 formas de consumir menos combustível. Fica parado que não vai gastar, né? Paga mais barato no combustível é uma forma. E melhora a média, né? Então, são três variáveis aí. Rodar menos para o carro, é evidente. Frota, a gente está aqui brincando, está exagerando exemplo, mas olha para a quilometragem rodada, né? O que dessa quilometragem é produtivo, o que não é? O que é trabalho, o que não é? Né? Então, esse é o indicador mais básico, não é? Na gestão. Esse, para mim, a quilometragem rodada é o... Se a gente tivesse a pirâmide de Maslow, você já fez um exercício desse, em relação à gestão de frota, você saber quantos quilômetros você roda por mês é a base da pirâmide de Maslow. Por quê? Nessa conta de saber quantos quilômetros roda, e aí, tirando a camisa aqui da empresa de gestão de abastecimento, se você pensa do ponto de vista do controle de utilização da frota, que você tem lá uma telemetria instalada, você vai conseguir perceber se a tua utilização está dentro da jornada de trabalho ou está fora, se está dentro dos roteiros pré-determinados pela empresa ou não. Então, isso é o básico. Depois é que o combustível vai ser a consequência. Porque você está identificando, fazendo um diagnóstico, onde você pode usar menos do recurso. Posso usar menos nessa situação. Eu posso ter um pool de veículos eu posso garagear os veículos à noite. Eu posso determinar horário de trabalho na minha política de frota, de utilização da frota na minha política de frota. E eu posso ter, inclusive, um indicador pela minha telemetria de que esse carro está rodando
mais fora da jornada de trabalho do que dentro da jornada de trabalho. Por quê? Porque é um carro de um supervisor, que ele sai de casa, vai até o posto de trabalho dele, faz as atividades dele 8 horas por dia e volta para casa. E de casa ele vai para o restaurante, ele vai para a faculdade, ele viaja no final de semana com a família. E dependendo do modelo que a empresa aplica à frota, se não for benefício, isso é custo. Com Então, eu certeza. acho que esse é o primeiro indicador. É quantos quilômetros a frota roda e teria que rodar. Você imagine, Luiz, quem tem frota locada. Quem tem frota locada tem uma franquia de quilômetros rodados. E aí você contrata um pacote médio lá, vamos chutar, 3.000 quilômetros. E aí a pessoa não tem controle sobre a quilometragem rodada, ele não sabe se esse pacote é muito ou se é pouco. Está entendendo? E aí, como é que ele renegocia esse contrato? Com base em quê? Então, a partir do momento que ele tem esse controle, ele pode dizer, olha, eu vou contratar 10 carros com 3.000 quilômetros rodados, mas eu vou contratar 20 com 1.000 quilômetros rodados só, que é benefício, eu vou dar uma quilometragem menor, e o que extrapolar por mês esses 1.000, eu vou cobrar. Então, a quilometragem rodada é a base de quem quer fazer qualquer estudo para redução de custo da sua operação. E aí você tocou num ponto crucial, é o indicador básico, mais básico de todos, né? Se a gente trabalha com algo que roda, né, veículo, o indicador mais básico é a quilometragem. Então esse é o primeiro erro crucial, é o primeiro equívoco crucial. Vou fazer uma gestão de abastecimento austera, uma gestão de abastecimento mais na vírgula, na linha, linha por linha. Aonde eu vou? Quilometragem rodada, é o primeiro lugar para ir. Antes de ir no preço do combustível. A quilometragem rodada. Aí reside a maior oportunidade de redução de custo no curto prazo na gestão de frotas. Eu estou falando de gestão de frotas leves aqui, tá? Claro. Não tenha dúvidas disso. Também pode para frota pesada, tá? Certo, também para frota pesada. E na leve, eu vou dar um dado para vocês aqui, pessoal. Em média, 30% da rodagem de frota operacional, ou seja, não frota benefício. Frota benefício a gente exclui dessa conta. 30% acontece fora do trabalho, né? Ou seja, se eu vou falar de abastecimento, não só de abastecimento, de todo o TCO da frota, TCO, o custo total da operação, né? Mas se eu vou falar de abastecimento, que é o maior custo de frota, é onde está todo mundo olhando eu preciso falar de quilometragem, né? Qual é dentro do horário de trabalho, qual é fora do horário de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Yuri, aí me ajuda, cara, me corrija, o especialista que é você, é a média. Um carro que era para fazer, segundo o manual, 11 km litro na gasolina, 11 litros por quilômetro, lembra? 11 km litro na gasolina, tá fazendo 7, por quê? E aí me conta, Yuri, quais são as variáveis que levam um veículo que era para fazer 11 fazer 7? Tem várias nuances que podem contribuir para esse baixo desempenho. O primeiro deles é a manutenção, né? A gente precisa saber se o carro está dentro do processo de manutenção correta, porque a gente sabe que o veículo em si ele tem componentes que têm vida útil, e a vida útil desse componente ter sido comprometida, ele vai comprometer o funcionamento e, por consequência, o desempenho da frota. Total. A segunda coisa é entender de que forma é que o veículo está sendo utilizado. E aí, quando eu digo como está sendo utilizado, se ele está a plena carga ou não. E aí eu vou dizer, por exemplo, segmento farmacêutico. Os representantes, eles usam o porta-mala com frequência, porque eles andam com amostra. Eles não andam com os 700 quilos lá, os 550, 600 quilos de capacidade que o carro tem, mas eles estão andando ali com 150, 200 quilos a mais. E isso influencia na performance do carro. A região e a rota que esse cliente faz. A gente não pode esperar que um carro em Belo Horizonte ele tenha a mesma performance de desempenho que um carro em Goiânia. Goiânia é uma capital plana, Campo Grande é uma capital plana. Belo Horizonte é cheio de morro e serra, você vive de primeira, segunda e terceira. Tá? Então, e eu acho que o fator preponderante para que isso aconteça está entre o volante e o banco.
que é o condutor. O condutor é o fator primordial para que a gente tenha o melhor desempenho possível da frota. E aí eu não estou dizendo ter o desempenho de fábrica, é ter o melhor desempenho possível. Porque se o condutor é um condutor que agride, que é um condutor que troca de marcha em altas rotações, que ele leva um carro ao extremo da operação, na curva de torque, ele é um condutor que efetivamente vai gastar mais combustível do que um condutor que trabalha numa faixa de rotação especificada pelo fabricante, né? E o fabricante hoje não especifica uma faixa de rotação acima de 3.000 RPM, tá? Para troca de marchas e tudo. Então é importante, a rota é importante entender, o cenário como se comporta, a carga do veículo é importante, mas é importante disso tudo que o teu condutor ele saiba da responsabilidade dele enquanto ele está com o pé no acelerador. Porque 30% do que a gente pode melhorar em termos de desempenho é na reeducação do condutor. E isso não sou eu que digo, não. É o nosso amigo César Uriani, que fala isso com muito mais propriedade do que eu. Sim, César que é nosso parceiro aqui, né, na Fleeting, parceiro de longa data, aliás, e é quem gravou aqui os nossos treinamentos, tanto para a frota leve quanto para a frota pesada, né, que a gente tem aqui 2 treinamentos de capacitação e treinamento para condutores. Nós vamos ter uma live com o César na semana que vem, quinta-feira, dia 9, dia 9, nós vamos ter uma live com o César falando sobre os cuidados gerais com frota parada. Vai ser bem legal, né? Nesse tempo de pandemia, que grande parte da frota corporativa está parada, né? Agora, total de acordo. Você sabe, a gente compartilha dessa mesma opinião, né? Na forma de condução, está uma grande oportunidade também. A primeira oportunidade que eu vejo, grande oportunidade de redução de custos, é numa gestão de quilometragem adequada. Né? Entender o que é dentro e o que é fora do horário de trabalho e diminuir o que é fora. Se a frota é operacional, se a frota é ferramenta de trabalho. A segunda grande oportunidade está no perfil de condução. Né? A gente sabe que, em geral, o brasileiro dirige de forma agressiva. E isso impacta, se entra no aspecto da segurança, isso impacta diretamente ali na veia custo com combustível, que é o maior custo da frota. Tem uma pergunta aqui, Yuri, que eu quero já retransmitir para você, da Mônica. A Mônica pergunta, o cartão combustível também não seria um aliado? Tá? O usuário teria um budget para gastar no mês e se acabar antes, ele arca com o bolso, arca com o dinheiro dele. Acho que você deve ouvir essa pergunta aí com alguma frequência, tanto é que a Maxi Frota é uma empresa de gestão de abastecimento também, né? Então, um dos seus produtos é o cartão de abastecimento. Então, dá para fazer isso, cara? Deixa lá um orçamento, acabou. Olha, na ferramenta em si dá para fazer coisas que até Deus duvida, tá? Mas o que acontece? Isso é uma prática de muitas empresas, fazer uma cotização, vamos dizer assim, do orçamento. Vamos lá. O setor X lá da empresa tem X veículos e ele tem uma verba mês. E aí essa verba mês eu cotizo entre os condutores. E aí quem rodou a mais, gastou a mais do que essa cota, ele se responsabiliza pelo abastecimento extra, tá? Isso é uma forma de você equacionar a tua despesa lá no teu fluxo de caixa, tá? Mas essa talvez não seja a melhor prática para você entregar a melhor produtividade de sua equipe. Porque parte desses colaboradores, e aí quando a gente fala de operação, a gente está falando de um nível de remuneração que a pessoa pode ter gasto o combustível e não ter no final da semana o valor correspondente para poder ele rodar na sexta-feira a trabalho, por exemplo. E diversas vezes a gente percebe que o condutor ele negligencia parte da rota. Por quê? Porque ele começa a fazer a conta para o dinheiro dar para a semana inteira. Então, o que a gente recomenda, e aí mais da experiência,
é que o controle em si da gestão do abastecimento sozinho vai te dar informações para que você possa fazer o melhor estudo para você dar as cotas adequadas para cada condutor. Mas quando você associa a gestão de abastecimento com algum tipo de monitoramento da frota, desculpe, rastreamento ou telemetria, você pode fazer a curva de utilização. E aí a gente cai naquele primeiro item que eu disse. A gente precisa saber como é que roda a frota. Porque se você não souber se essa frota está rodando no roteiro que você predeterminou, como é que você lá na sexta-feira vai saber se o cara tem que botar do bolso ou se a empresa que deveria arcar com aquela despesa porque a rota dele aumentou ou porque ele fez visitas a mais? Então, é importante ter esse parâmetro. Em frotas operacionais, o que a gente mais sugere é que o abastecimento seja 100% de responsabilidade da empresa. E que a empresa tenha uma política de frota que determine como é que vai ser a utilização fora do expediente de trabalho, por exemplo. Eu tenho casos, por exemplo, de empresas clientes, que todo colaborador tem que abastecer o carro até as 18 horas da sexta-feira e tem que reabastecer o carro toda segunda-feira até as 8 horas da manhã. Esse valor entre a sexta e a segunda é descontado do colaborador. Isso já tem em contrato de trabalho em política de frota. E aí a empresa começa a minimizar os custos de uma utilização fora do horário de trabalho. O colaborador abasteceu 10 horas da manhã. Problema dele. Ele rodou 2 horas da jornada de trabalho dele com combustível que ele vai bancar, porque ele esqueceu ou ele foi negligente com o horário do abastecimento correto. Então, existem formas, e aí o mais importante é que cada empresa, cada operação tem suas variáveis e suas especificidades. E é importante que cada pessoa, cada gestor de frota, esteja atento para desenhar a sua política de frota. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a política de frota é a regra do jogo. A empresa que não tem uma regra do jogo, ela não pode cobrar nada do colaborador. Se cobrar, está passível a questões trabalhistas. E ainda assim, não vai ter gestão, não vai ter o controle, porque não tem regra. Como é que você determina qual o desempenho mínimo que tem que ter da frota? Como é que você determina quantos reais por litro pode ser pago combustível por região? Se você não tiver um documento formal que o colaborador seja treinado e ele assine se responsabilizando por aquilo. Espero ter respondido. Excelente pergunta da Mônica. E obrigado pela participação. A Mônica tem participado de todas as lives aqui. E uma coisa que eu ouvi em todas até agora, essa é a quarta, é política de frota. Né? Então nós vamos fazer uma live, fique ligado, nós vamos fazer uma live sobre política de frotas. Vocês vão ver muito conteúdo aqui nas redes sociais da Fleeting, seja no Instagram, no LinkedIn, Facebook, YouTube, enfim, sobre política de frotas. Né? A gente tem um passo a passo de como fazer, quem envolver. O fato é, a gente precisa dar uma atenção especial para isso. Né? 20% das empresas têm uma política de frota hoje. Aproximadamente isso. De 10, 2 têm. 8 não tem. Né? Ou seja, 80% não tem uma política de frota. Quantas aplicam? Quantas dessas políticas, LC, não são políticas de gaveta, proforme? Porque o CS pediu, a área de qualidade, a área de segurança pediu. É importante, e aí a gente, no nosso assunto aqui, no nosso tema, a gente já bateu 2 vezes no mesmo assunto. Controle de KM e política de frota. É básico. A audiência também, a turma que está aí, percebe? Por vezes eu viro para o lado aqui, né? Meu computador, depois eu mostro como é que é a minha mesa aqui para vocês, mas o meu computador está aqui, eu vou anotando alguns insights que eu vou pegando do Yuri, que depois da live vai ter na postagem lá, nós vamos fazer uma postagem no LinkedIn, no Instagram e tudo mais, com os principais insights dessa live, né? Porque, de novo, a ideia é, primeiro, bater o papo, aprender com um especialista, mas incentivar que você que está aí fazendo gestão de frotas, bote em prática. Né? Então depois vai ter lá uma postagem com os principais insights, por isso que eu anoto aqui, de vez em quando eu viro um pouquinho de lado, para poder anotar e não perder nada. E LC tem que ensinar, tem que ter uma live como colocar em prática, tá? Porque muita gente vai lá nos eventos do Pará, nos eventos que outras empresas da IAFA e tal promovem, mas a grande dificuldade é botar para
acontecer. E aí volta naquela questão do gestor de frota saber como é que ele se senta naquela cadeira e de se empoderar também, tá? O empoderamento é importante. Essa palavra também a gente usou essa semana, o empoderamento. Acho que um dos desafios de quem trabalha com gestão de frotas é colaborar para o empoderamento do gestor, né? Empoderamento permita-me, da profissão gestão de frotas. Ela cada vez mais tem que deixar a margem das empresas e vir para o centro do negócio e assumir cada vez mais o protagonismo. A gente está tocando a segunda verba da empresa. Como você bem disse aqui por vezes, segunda, terceira, atrás de folha, atrás de matérias-primas básicas, né? Para a indústria, no caso de indústria. Então, passou da hora da gente tomar esse protagonismo é da gestão de frota, é do gestor, né? A principal figura é o gestor, e esse protagonismo só vai vir com a junção, na minha visão, de conhecimento e ação. Tá? Informação e ação, a todo momento. É muito importante evento, Parar, a IAFA, Fleet Mobility Brasil, enfim, todo mundo que faz evento. É importante? É. Mas de nada adianta de no evento passar o dia sem impactado, voltar cheio de energia, e no dia seguinte o trabalho operacional engole, entre aspas, ou literalmente, a agenda, e nos coloca em prática o que você aprendeu. Né? E Luiz, a maioria das empresas que contribuem no mercado de gestão de frota, e aí eu estou falando das empresas de meio de pagamento, as empresas de telemetria, as empresas de outros serviços relacionados à gestão de frota, todas elas entregam junto algum tipo de consultoria. Todas. E é impressionante como essa consultoria ela é marginalizada, ela é menosprezada pelo próprio gestor de frota. Porque essas pessoas elas estão lá não pura e simplesmente para dizer, olha, fica com o meu produto, continua comprando comigo. Não, porque se você não comprar comigo da Maxi Frota, você vai comprar com um concorrente e o concorrente vai mapear as mesmas oportunidades que a gente mapeia e te entrega, dizendo assim, olha, você pode melhorar a tua operação se você mexer nisso aqui. E aí, o que é que o gestor de frota, assoberbado, na cadeira, que não se empoderou, faz? Pô, bota isso na gaveta e diz, meu amigo, eu tenho que fazer os carros rodar, tem que abastecer no posto. O cara da operação está me ligando que está com o carro quebrado, eu vou fazer isso? Então, na hora que o gestor de frota consegue ter a capacidade de sair do operacional, e ele não precisa sair do operacional 100% do tempo dele, não. Se ele dedicar 1 hora do dia dele, da jornada dele, do dia, para ser estratégico, montar indicadores, KPIs, que levem a ele algum tipo de resultado, e em cima desses KPIs ele faça um plano de ação, ele vai conseguir, de grão em grão, se posicionar e se empoderar. Mas o que não pode é, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas o meu bracinho é curto e eu não consigo meter a mão para fazer. É o que a gente mais vê no mercado. Eu tinha um diretor que ele dizia que tem muito gestor de frota, Horácio, aquele personagem da Turma da Mônica verdinho. Ele é um mini dinossaurozinho que fica com o bracinho assim e ele não consegue pegar nada. O gestor de frota está lá com aquele monte de coisa operacional e vive dizendo que não tem condições de fazer. É questão de planejamento e organização. 1 hora por dia, vou olhar como é que rodam meus carros, qual que é o comportamento de quilometragem. E, em cima disso, fazer um plano de ação para dizer, olha, eu vou reduzir em 10% a rodagem da frota. Como? Eu vou descobrir como. Isso aí. É isso aí. A gente... concordo contigo, estamos juntos nesse pensamento. Agora, eu gosto muito de assumir uma parte como fornecedor, que sempre fui, né, da cadeia, muito próximo do gestor de frotas e vivendo o dia a dia do gestor de frotas ali. A gente também aqui, como provedor de conteúdo, fornecedor, provedor de solução, a gente tem dois lugares para escolher onde está. Né? Ou a gente vai lá, arregaça as mangas, vai lá e ajuda o cara também, ou a gente vai ficar teorizando. Né? E aí eu vou dar um spoiler aqui, se vocês me permitirem. Nós estamos lançando agora, em abril, nós vamos lançar o Mobilidade Inteligente, que o Yuri e a equipe dele já tiveram aí um bom contato, né? Foram os primeiros, aí, os vanguardistas da história. Mobilidade Inteligente vai ser um curso para gestão de frotas, para gestores de frotas e quem trabalha com isso. 100% online, aonde
Nós vamos abordar as temáticas de frota, as principais delas, evidentemente, muito conhecimento está ali, muita informação, agora sempre de forma prática. De cada módulo, você vai sair com 2, 3 templates ou modelos de algo para aplicar, né? Mas aí é um spoiler, daqui a pouco vocês vão saber, vão ter contato com mobilidade inteligente. Mas é isso, é o esforço que a gente faz, e essas lives é parte disso, né? O Yuri aí dedicando parte do seu tempo, da tua agenda para estar aqui, o conteúdo que a gente começa a gerar agora também através das nossas plataformas aqui da Fleeting é para isso, é para buscar esse empoderamento. E o empoderamento vai vir com o resultado. O resultado só se dá tomando ação, né? E tomar ação no óbvio. Eu não estou dizendo aqui para reinventar a roda, não, né? A abundância está no óbvio. O sucesso está lá no óbvio. A gente está falando de quilometragem. De verdade. A gente sabe o desafio, não é simples entrar numa cadeira para administrar lá 100, 200, 500, 1000 carros, né? E não são só carros, você bem colocou. Alguém dirige carro e administrar a gente não é simples. Mas, cara, talvez se eu me tornasse um gestor de frotas amanhã e assumisse uma operação, eu ia passar aí uns bons 6 meses olhando só para quilometragem rodada e excesso de velocidade. Claro, ia dar um jeito de ter uma telemetria e a gente vai fazer uma live sobre telemetria aqui, né? E os principais indicadores e os impactos. Mas eu ia passar uns bons 6 meses olhando só para isso. Porque eu sei que ali está o principal problema, né? Causa e consequência. Se eu ficar olhando só para a consequência, o gasto com combustível, com manutenção, não sei o quê, tem que ter mais oficina. Eu estou sempre cortando a ponta da grama e não tirando o mato ali, né? Cortando a ponta do mato, não tirando ele pela raiz. Você concorda comigo? Concordo. E olha, eu sou muito... Eu acho que o ótimo é inimigo do bom, tá? Eu costumo dizer isso sempre. Se a gente não fizer alguma coisa vai ser melhor do que nada. O nosso tipo de consultoria, a gente trabalha com 3 pilares. O primeiro pilar é da utilização da frota, né? Como é que a frota está se comportando em termos de quilometragem. O segundo pilar é com relação ao comportamento da frota em relação à utilização. E aí, uma coisa é a gente dizer, está sendo utilizado dessa forma, e outra coisa é dizer, ela está se comportando desse jeito. Por quê? Porque ela está com desempenho dessa forma. E aí a gente vai ter os 10 melhores veículos, os 10 piores veículos, e diz, olha, se você conseguir construir uma média disso aqui, você vai ter X de economia ao longo de 12 meses. E quando a gente faz esses rankings, é interessante como os nossos clientes dizem, poxa, porque a gente pega veículos com o mesmo nível de rodagem, e aí que estão rodando a 27 centavos por quilômetro rodado, que estão rodando, outros veículos rodando a 47, 20 centavos de diferença. Aí você coloca lá 20 centavos num veículo que roda 3.000 quilômetros, a gente está falando de R$600 de diferença em gasto de combustível, pelo menos. Quando você coloca os custos do TCO lá, que pode chegar a R$1,15, você imagine 3.000 quilômetros a mais em R$1,15. A gente está falando de R$4.500 a mais que aquele carro está custando que não deveria. E aí entra uma coisa que o gestor de frota hoje tem muita dificuldade para fazer, é calcular o custo por quilômetro do veículo. E é impressionante como eles acham que para calcular o custo por quilômetro eu tenho que botar um tanque de gasolina, fazer a média, encher o tanque de novo, pegar o tanto que eu abasteci, dividir pela quantidade de quilômetros que eu rodei para poder fazer a média. Cara, não precisa. Se você tiver a média histórica do seu veículo, é a coisa mais fácil do mundo. Pô, meu carro, ele faz no etanol 7 km por litro. Quanto é que custa o quilômetro para um carro que tem desempenho 7 km por litro e abastece um carro a R$ 3,29 o etanol? É somente pegar o total do etanol, o preço do etanol, e dividir pelo desempenho. E aí vocês vão ter o custo por quilômetro do etanol. A mesma coisa para a gasolina. Pô, meu carro faz 11 km por litro na gasolina. Se eu abastecer a R$ 4,69, quanto é que vai ser isso? R$ 4,69 dividido por 11, você vai saber o custo por quilômetro. Você não precisa encher o tanque, você não precisa ter todas as informações. O teu usuário pode, na bomba, fazer essa conta. Você, gestor de frota, pode fazer essa conta na bomba. Então, hoje, você não precisa ter todas as informações no relatório
concatenado para você dizer, pô, meu custo por quilômetro é X. Se você tiver, é ótimo. Mas você consegue fazer por abastecimento o custo por quilômetro, desde que você saiba a média do seu veículo. Então, a gente sai de KM, você vai para a utilização, por último entra o reais por litro. E não reais por litro primeiro, tá? É um assunto que não faz parte do nosso assunto, mas que é importante dizer. Cara, você tá... Vai lá. Pode ir. As empresas de intermediação de abastecimento, tá? Que a gente é uma empresa de gestão de frota, mas, acima de tudo, nós somos uma empresa de intermediação, a gente intermedia o volume que o posto tem com a necessidade de compra do usuário. E no meio do caminho aqui, além de intermediar o pagamento, a gente oferece gestão, a gente dá consultoria, a gente presta um serviço. Então, em 2017, Michel Temer editou uma medida provisória onde os cartões de crédito não precisavam ter o mesmo preço de à vista nos estabelecimentos. Essa é uma medida que não pegou no comércio em si. Você não paga pão mais barato porque você paga dinheiro. Você não paga no supermercado mais barato porque você paga dinheiro. Mas os postos de combustíveis se utilizaram disso para poder ter preço diferenciado. Para a bomba à vista e para a bomba a prazo, que eles chamam. E aí, eventualmente, a gente tem um preço, porque nós somos um cartão, a gente paga com prazo para o posto, a gente cobra uma taxa do posto para ele ser nosso credenciado, isso é fato, é sabido por todo mundo. Ele se faz no direito dessa legislação de cobrar um preço diferenciado. 10, 12, 15 centavos, 30. Tem casos onde tem cartel, monopólio, que nem Aracaju, que chega a 40 centavos. Tá? E aí, esse monopólio e esse ágio, teórico ágio, que é o preço a prazo, impacta diretamente no preço por litro. Claro. Mas você vai perder a gestão que você pode ter, porque você está pagando 5, 7 centavos, sem saber quanto você está economizando, pode economizar no quilometragem rodada do seu carro e no desempenho médio da tua frota. Tá? Então, por isso que o preço ele é importantíssimo. Importantíssimo. Mas ele, na linha do gestor de frota, na linha do básico, ele é o terceiro item a ser visto. Ele não é o primeiro. Porque você só paga no posto, você só vai ter desembolso no posto se seu carro rodar. Então, se ele está rodando mais do que o devido, você vai mais vezes no posto. E se seu carro estiver performando abaixo da média, você vai gastar mais. E aí você vai no posto mais vezes. Então, a ida no posto é consequência da utilização, da rodagem e de como ele está sendo utilizado. Então... Total. É relação de causa e consequência. Né? É olhar para os indicadores de causa, não só para os de consequência. Né? E a solução geralmente está na causa. Geralmente está na causa. Não é só tomar o remédio para reduzir a febre. Né? É entender por que a febre aconteceu. Né? A gente tem vários comentários aqui e o bate-papo tá ótimo. Então, hoje eu acabei não lendo, mas aqui, ó, o Eduardo Bortotti. Edu, fala exatamente, a parte mais complicada do negócio não é fazer a política de frotas, voltando, né? Mas colocar em prática. Muitas vezes porque a política é feita pelo desejo, não pela realidade da empresa. Total. Né? Você encontra políticas de frotas de muitas altas que não competem. Né? Sim. O Anderson, sem gestão total da frota, não tem como saber o custo da frota. Maxi Frota, o pessoal da Maxi Frota tá ligado aqui. Boa tarde, obrigado. Patrícia, nós fornecedores devemos incentivar os gestores de frotas, de fato, a gerir sua área, dar ideias, ser consultores. É isso aí. A gente compartilha do mesmo pensamento. Né? Bastante gente colocando aqui. Precisamos de um curso assim, realidade versus prática. Um bom acompanhamento é sinônimo de redução de custo. O Rogers, difícil para o gestor de frota dividir-se entre o operacional e a estratégia. A maioria só apaga incêndio. Ele precisa ser patrocinado pela alta gestão. É necessária a conscientização top-down. Eu concordo com o Rogers, mas eu ainda acho que tem muito trabalho de base a ser feito. E eu acho que... não precisamos depender do top-down. Essa é uma opinião minha. Né? Não sei se o Yuri compartilha da minha opinião. Top-down ajuda, óbvio.
Mas essa construção para chegar no top, ela começa do gestor de frotas, de quem está sentado na cadeira. É uma construção. Não é automaticamente que lá, eu vou querer que o vice-presidente ou o diretor da empresa automaticamente enxergue o que eu faço, né? Eu preciso construir essa visibilidade. E quando a gente fala de empoderamento, é isso, é a gente ajudar o gestor de frotas a construir esse caminho para chegar na alta interlocução com fundamento, né? E todo o papo aqui gira em torno do quê? Tá no óbvio. Tá no óbvio. Eu concordo com você, mas isso seria um cenário ótimo, tá? Eu acho que Roger está mais com a visão do que acontece no dia a dia. E eu vou te dizer por quê. A nossa grande dificuldade hoje, como prestador de serviço, é vender o gestor de frota. Primeiro que ele não se compra. Ele é um cara que ele não converge para as oportunidades. Ele tem, justamente por essa questão de viver apagando incêndio, ele é cético. Ele não acredita que aquilo que muitos consultores estão dizendo, de forma repetida, inclusive, vai trazer o resultado que vai alavancar ele, vai dar o empoderamento para ele. E aí nós, como gestores de frota e como pais de família que precisam defender seus contratos, a gente eventualmente precisa fazer um top-down. E lá dizer, olha, eu já tive 10 reuniões com o seu gestor de frota, nós já mostramos 10 vezes que ele está tendo oportunidades de melhoria de processo, de redução de custo, inclusive possibilidade de estar tendo fraude na utilização do recurso, e isso está engavetado. Então, antes que o senhor descubra que está sendo roubado, e aí, me desculpe a forma rude de dizer, tá? É claro que a gente não chega num diretor de empresa dessa forma, mas eventualmente precisamos chegar e dizer, olha, antes que o senhor ache que está sendo roubado por causa da nossa ferramenta, eu tenho que mostrar para o senhor que o senhor está negligenciando, sua empresa está negligenciando. Então, é muito ruim a gente ter que fazer isso. É muito ruim. A gente tem a esperança sempre de contribuir, de construir com o gestor de frota, mas se a gente fica muito tempo no operacional e não atinge o estratégico, a gente não consegue fazer com que a mentalidade da empresa, e aí não é do gestor, o gestor está ali, tadinho, ele está amordaçado. E aí, se alguém não fizer alguma coisa para ir lá, para dizer assim, olha, acorda que teu gestor está precisando de ajuda, se a gente não fizer isso, a gente vai estar chovendo no molhado o tempo todo, cara. Total. Enxugando dele, a gente vai estar enxugando dele. Só que aí, eu estou enxergando são duas situações diferentes, né? Você como fornecedor ir no top, né? O pessoal chama de bypassar, eu não gosto desse termo, eu acho subir a interlocução. Em algum momento você vai falar, poxa, eu preciso subir a interlocução porque eu tô travado aqui e não vai, né? O que eu vejo, e do outro lado, em paralelo a isso, e eu concordo contigo, tem hora que você fala, cara, preciso subir a interlocução, aqui não está indo. Mas eu tô falando de algo mais de base, eu acho que o comentário do Rogers foi em cima disso, que tem que vir top-down para se fazer gestão de frotas eficiente, né? Ele não literalmente disse isso, mas muitos pensam que se o corpo diretivo da empresa não enxerga que gestão de frotas é algo importante, é algo core, é algo que se deve olhar para, a coisa não vai para frente. E eu antagonizo isso. Não, dá para ir sim. E muito nessa vertente do empoderamento do gestor de frotas. O gestor de frotas, quando ele sentir dificuldade de chegar lá em cima, ele precisa construir uma jornada para chegar lá em cima. Ele precisa contar com o apoio dos seus pares, com o apoio dos especialistas, dos fornecedores especialistas, para construir essa jornada e chegar lá em cima, né? Para falar a língua que a alta interlocução fala e entende melhor. E isso é um desafio, em primeira instância, sim, do gestor de frotas, de quem está na cadeira. Seja lá em qual cadeira for, se eu for um analista financeiro e eu quero chamar a atenção do meu CFO, eu preciso construir uma jornada para chegar lá, né? Possivelmente ele não enxerga a minha atividade diária, porque eu estou distante dele. Mas se eu construir uma jornada para chegar até lá, e essa jornada não vai ser construída se atendo só ao operacional, tem que ser estratégico, tático estratégico, as chances são grandes de eu conseguir o apoio da alta interlocução. E uma coisa, só para complementar isso, para esse assunto, é que não necessariamente precisa ir na alta interlocução, tá? Às vezes, permear interlocutores na horizontal
faz com que isso afunile para alta direção. Então, o cara é o gerente de logística, a gente está no analista operacional, a gente chega no gerente de logística, chega no gerente financeiro, chega no gerente de segurança, saúde e meio ambiente, e que cada um desses tem uma necessidade que a gente, atendendo essas necessidades, a gente pode fazer uma entrega conjunta que vai chegar à alta diretoria, por exemplo. É isso aí. É isso aí. Cara, o tempo voou para mim aqui. Faz 50 minutos que a gente está, quase 50 minutos na live. E daqui uns 10 minutinhos o Instagram vai derrubar a gente. Tá. E eu queria muito... É interessante que a gente sempre cai sempre vai para o tema gestor de frotas, o que fazer e como tamanha a nossa vontade em colaborar, né? Todo mundo quer colaborar com a jornada de sucesso do gestor de frotas. Legado. Todo consultor quer deixar um legado, cara. Construir um legado junto. Total. Agora eu quero falar esses últimos 10 minutos, gestão de manutenção, meu amigo. Gestão de abastecimento, a gente já está... 3 horas. Gestão de manutenção, vamos ajudar a turma a desatar esse nó. Em tempos de pandemia ainda, que a frota está muito mais parada do que estava acostumada a ficar, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que os clientes de vocês estão lidando com a gestão de manutenção agora? Cara, a gente está tendo muita dificuldade por conta da pandemia, tá? Sendo muito sincero, a gente está sendo bem desafiado, porque a gente fornece uma rede credenciada para nossos clientes. E a nossa rede credenciada está sendo obrigada a fechar pelos decretos municipais. Então, eu tenho tido clientes, tipo, área de saneamento, que na localidade a prefeitura fechou e que os caras não estão podendo fazer manutenção. Em algumas outras partes, postos fechando. A gente tem visto aí os caminhoneiros sendo apoiados pela comunidade. Então, a rede em si é um fator decisivo no meu negócio para que a gente possa disponibilizar para os nossos clientes. Mas falando em gestão de manutenção de uma forma breve, até porque é um tema que a gente precisa explorar com mais carinho, gestão de manutenção é uma coisa que deve andar junto com o TCO da empresa, com o TCO da frota. Por quê? Porque a partir do momento, combustível é insumo para a frota rodar. Manutenção é uma coisa que você aplica uma política, se você vai fazer manutenção corretiva ou preventiva, se você vai ter uma análise técnica incorporada na tua operação, ou se você vai ter uma análise técnica terceirizada, e essa análise técnica vai fazer toda a validação técnica e comercial do teu serviço para te entregar o melhor preço. Se vai ser possível te entregar parâmetros de comparação em relação a custo de oportunidade, e principalmente que as informações de manutenção possam convergir para a tomada de decisão sobre a permanência ou não daquele veículo ou daquela frota rodando em detrimento da substituição, da terceirização da frota e tudo isso. Nós atuamos na manutenção de frota, independente dela ser própria, ser locada, ser terceirizada. Depende muito do modelo que o cliente tem, mas hoje o que a gente mais tem buscado é levar informação de utilização versus custo com manutenção na linha do tempo, em comparação com... O Yuri, estou chamando ele de volta para os nossos últimos 5 minutinhos de live. Vai lá, cara. Continua. Eu vi um comentário do João aí que a manutenção deve ser tratada com mais importância do que o abastecimento. E eu concordo com ele porque a manutenção em si, ela é a garantidora da segurança do veículo também, né? E aí a gente tem que imaginar que a gente tem um condutor lá e se a gente não tiver garantido as condições mínimas de segurança do veículo, a gente pode impactar em vidas e não necessariamente somente do condutor, né? Você imagina uma frota rodando com o pneu careca, dia de chuva, um ponto de ônibus cheio de gente, o cara precisa frear. E aí, então eu concordo com o João Basto aí que comentou sobre a importância da manutenção, principalmente por esse ponto. E segundo, porque a manutenção é um grande ralo, por conta da não observância de garantia,
não observância do plano de manutenção estipulado pela montadora, pela não observação da sua característica de operação. Pô, tem um caso meu. Eu morava em Belo Horizonte e o meu carro, com 80 mil quilômetros rodados, quebrou a correia dentada. E aí, poxa, por que quebrou se era 50 mil a troca? E aí eu fiquei sabendo que em Belo Horizonte, na região metropolitana, o desgaste da correia dentada é maior por conta do minério em suspensão que tem na região. E aí eu chorei na garantia, perdi a garantia, que eu tinha que ter trocado antes. E eu não atentei e não entendi como é que era o cenário local que eu estava rodando. E isso é uma coisa que não chega para nós, a informação, se a gente não for buscar. Então, é importantíssimo que a manutenção esteja alinhada com o que a montadora está determinando. E, é claro, com a experiência adquirida, tá? Eu tenho uma operação que o pivô da suspensão, que duraria 50 mil quilômetros normal, dura 30. Eu vou programar na minha manutenção preventiva com cada 30 mil trocar, para não esperar quebrar, danificar toda a bandeja, para poder trocar o pivô da suspensão. Total. Cara, abastecimento e manutenção, e a nossa live está indo para o final, a gente tem mais 3 minutos antes do Instagram. Ele corta sem avisar, tá? Ele derruba sem avisar e acabou. Essa live, ela merece uma masterclass. Ela merece uma aula. Então, eu já vou convidar aqui em público o Yuri, tá? Vou convidar em público. Eu e ele, nós dois, vamos dar uma aula juntos, uma aula online, aula ao vivo online, depois ela vai ficar gravada assim, mas esse é ao vivo e online, num futuro bem próximo, sobre gestão de abastecimento e manutenção, do ponto de vista, evidentemente, do gestor de frotas. A gente vai falar muito de indicador, né? Quais são os indicadores de manutenção? Compliance de manutenção preventiva, o custo, a quantidade de manutenção corretiva, quais são as causas, a gente consegue analisar e ajudar o gestor de frotas a desempenhar uma gestão de manutenção ainda mais estratégica e não só reativa, né? Menos reativa, mais proativa, de entendimento de como está o cenário e, claro, atuando para reduzir manutenção corretiva e aumentar o índice de manutenção preventiva em dia, né? Então, eu quero aqui já, em público, convidar o Yuri. E aí não tem como ele fugir, porque está em público. Vamos casar nessa aula juntos. O que você acha, cara? Claro, claro, aceito. Adoro ser desafiado, assim. E eu acho que é uma coisa que está carente o mercado, tá? Tanto é que eu te busquei para poder capacitar a minha equipe, porque a gente precisa realmente construir um cenário mais colaborativo em relação a isso. Eu, como fornecedor, eu quero colaborar com os meus gestores de frota, e é por isso que a gente está aqui. E eu sei do teu desafio cotidiano aí para prestar consultoria e para poder entregar isso, tá? E tem muita novidade chegando, tá? Manutenção de frota, por exemplo, está começando a aplicar um conceito de MTBR, MTTR e MTBF, que era só utilizado para a indústria, depois para equipamentos de mineração e construção civil, e está vindo para a frota, que é tempo médio de reparo, tempo médio entre parada. Isso é importante que a gente traga isso e a gente converta lá para KM, e isso já está sendo usado pelo mercado, tá? Então, a gente tem muita coisa para falar sobre nesse mundo, nesse nosso cenário. Valeu, amigo. Muito obrigado. Nós vamos cair a qualquer momento aqui pelo Instagram. Quero agradecer a presença de todos.